Oi, pessoal, vamos ver aqui o exemplo 3 com demonstração com negação e condicional. Então, a gente já tinha visto alguns casos, né? Aqui, ó, suponha que A, B, C sejam conjuntos, A menos B contido igual a C, e X é qualquer coisa, qualquer elemento, né? Prove que se X pertence a A menos C, então X pertence a B. Se você fizer um diagrama de Venn, pode ser que seja possível. Vamos ver se é possível visualizar isso. Então, por exemplo, você tem A. O caso mais geral que você possa fazer de diagrama de Venn é esse, tá? Porque qualquer outro caso que você fizer, ele vai ser um caso mais específico, né? Se você puser um dentro do outro, aquela coisa. Porque se não houver nenhum elemento aqui fora, por exemplo, aí é claro que ele estaria dentro do A. Enfim, então esse é o caso mais geral. Se o X pertence a A, mas não pertence a C, não pertence a A menos C, né? Então, A menos C é isso aqui. Ah, sim, mas tem uma condição especial, não é só isso que eu falei, não. Tem essa condição que se você fizer, então não vai ser esse diagrama de Venn especificamente, porque eu esqueci dessa condição. A menos B está contido em C. Enfim, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, mas se você tem que lembrar de pôr essa condição. Se você puser essa condição aqui no diagrama de Venn, e aí você trabalha com esse dado, você prova o que você quer, tá? Deixa eu ver se vai ter, não vai ter. Aqui a gente vai ver a demonstração formal mesmo. Mas deve dar para ver em diagrama de Venn. Ó, esse é o dado, A menos B contido em B. O objetivo é provar que se X pertence a menos C, então pertence a B, tá? Vamos escrever a condicional de 2. Qual que é a condicional de 2? É esse aqui, ó. Como um dado. Então ficou. Esse é o dado principal, que deu primeiro. Esse é o da condicional. E aí o que tem que provar agora é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Então, entendido isso, a demonstração vai ter essa forma, que é suponha. Você vai supor isso aqui, porque é a condicional. Tá? Você vai supor isso, faz a demonstração e conclui com que você chega. Ó, não está claro, assim, só olhando aqui pelos símbolos, pela demonstração formal, não está claro que 5 e 6 provam 7. Cadê o 5? Que 5 e 6 provam 7. Não está claro aqui, olhando os símbolos apenas. Então, nós vamos provar por contradição. Contradição, a gente quer provar que o X pertence a B. Então, você vai falar que ele não pertence e vai chegar numa contradição. Então, vai ficar, suponha isso, suponha isso, que além desse dado aqui que ele não escreveu aqui, tá? Mas já você tem esse dado aqui. Supõe isso, contradição, prova o que você quer. Assim, enfim, isso aqui finaliza a demonstração. Vamos escrever a definição de 15. Quem que é o 15? O 15 é X pertence a A menos C, que são nos nossos dados, né? É o dado da condicional, tá? Esse aqui, ó, é o dado da condicional. E esse aqui é a suposição que vai gerar a contradição. É a suposição que vai gerar a contradição. Vamos reescrever 15. Quer dizer, quem que é 15? 15 é isso aqui, eu já pus aqui para facilitar também. 15 é isso aqui. X pertence a A menos C. Vamos só colocar de outro jeito aqui. Então, esse A menos B contido em C é o dado. Agora, o X pertence a A menos C virou esses dois aqui, ó. Tá? Porque ele pertence a A e não. Isso aqui é o X pertence a menos C, porque ele pertence a A e não pertence a C. Fica mais fácil. E o objetivo continua sendo a contradição. A contradição do quê? Né? Porque ó, tem que estar muito. É isso que eu falei, deixa isso muito claro que a sua contradição é para esse cara aqui.
Vocês percebem como tem um monte de dados, você pode facilmente se perder qual que é a sua contradição. Vamos transformar a contradição 29 em X pertence a C. Isso aqui é legal. Vamos ver se isso aqui se aplica ao que a gente viu na coisa. Alguém quer falar? Só um pouquinho devagar, um pouquinho mais devagar. Eu tô indo muito rápido. Você, né, tá demorando um pouquinho de processar tudo. Se eu puxar assim... Peraí, vamos, você quer que volte assim, aonde que dá para... Quer que volta tudo? Não, só começa a partir do X não pertence a B. Tô falando na explicação, você um pouquinho devagar, que você tá passando muito rápido, pelo menos. Não, mas foi bom isso, bom você falar. Eu notei que eu tava falando rápido. Professor, você podia iniciar, acho que é do 12, que aí é onde como não está claro, porque depois daí eu não entendi mais nada. Tá. Não, é o seguinte, ó. Não, o 12, ele tá falando assim, ó. O 4, sim, do 4 ao 7, até o 7. Ó, até o 7. Ó, esse aqui foi dado, o 5 foi um dado. Esse aqui é um dado da condicional. O 6 é um dado da condicional. Peraí, vamos só voltar lá no enunciado. Vamos voltar no enunciado, ó. Isso aqui é conjunto, tá? Pode até pular essa parte, ó. Isso aqui é um dado, assim, dado mesmo. Agora, e x é qualquer elemento, prove que, se isso, então isso. Ó, eu gosto também de escrever assim, essa parte aqui, prove que, se x... Professor. Oi. No caso ali no 2, não era para ser A menos B, ele tem que estar contido igual em C? Eu tava aqui tentando entender como que eu tiro B e B está contido em B, sendo que eu já tirei B. Isso, peraí. Não, eu até fiz aqui, já estava feito embaixo. Ó, peraí, vou apagar aqui. Que é o 2. Espera só um pouquinho, deixa eu pôr em amarelo. Peraí, ó. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Esse 2 que você está comentando. Ó, esse aqui, esse é o dado, tá? Esse dado aqui veio parar aqui, tá? Não, o objetivo... Só que no lugar do C você colocou o B, professor, é isso que ele está falando. Exatamente. Entendeu? Porque você colocou A menos B contido ou igual em B. Só que no enunciado... tá bom. Tá, perfeito. Não, tá errado. É porque tá errado mesmo. Eu que tento entender como que eu tiro B e ainda assim tá contido em B. Não. Você tem razão. É erro. Então, quando vocês detectarem, pode me falar o quanto antes. E aqui é um C. Perfeito. Ó, deixa eu ver se lá, mas lá eu acertei, né? Acho que lá não. Espera aí. Nos dados também tá B. Não, mas aqui eu já acertei. Não, porque algum lugar eu tinha que ter acertado, senão ia dar errado. Ó, aqui já tá certo. Nos dados antes do 12, professor, que você colocou, tá B. Aqui tá errado também. Mas aqui, né? Tá, não, tudo bem. Perfeito. Não, ótimo que vocês viram isso, porque vocês estão atentos mesmo. Ótimo mesmo. E por mais rápido que eu estava sendo. Então, até o 7, tudo bem? Então, esse foi o dado. Peraí, só um pouquinho, vamos voltar no 2, que o que o Marcos falou do 2 é essa parte aqui, né? Que está resolvida. Tá. Vamos supor, ó, então me pergunte se não entenderam até o 7. Esse é o dado, esse é o dado da condicional, porque é para provar se isso, então isso. E isso aqui virou objetivo, né? Então, isso era uma condicional, esse aqui virou dado, esse aqui virou objetivo. Esse 8 a 11 é só aquele resumo para a pessoa se situar. Ó. Você vai falar, suponha isso, vai provar o objetivo e aí concluir o teorema. Tá, agora o 12. O 12 é o seguinte, é porque o 5 e 6 prova 7. Quando você se deparar que 5 e 6, você não enxerga que o 5 e 6 prova 7, tenta por contradição. Porque tem a prova, ou ela pode ser direta ou por contradição. Às vezes o direto dá certo.
Aqui fica difícil de enxergar o direto, então prova por contradição. A contradição, então, consistiu em você falar X não pertence a B e chegar na contradição. Então, até o 17, me fala se entendeu até o 17, todo mundo. Sim. Eu entendi. Entendi. E o Marcos? Tá processando. Mas você sabe perguntar o que tá incomodando aí? Eu... Volta 2 linhas, por favor. No 12? Não, é mais um pouquinho em cima. Isso, vem aí. Aí, dizer que x, a menos b contido igual a c, x pertence a... x pertence a menos c. Isso. É porque você tem que provar se isso, então isso. A prova é se isso, então isso. Se isso, então isso. Então isso virou dado. SP, então o quê? Aí o P virou dado, o Q, objetivo. Pode perguntar, se não tiver claro, fala. Não. Se for na parte da demonstração, tá tudo bem. Agora, se o resultado já estiver bem na minha cara, é que eu não tô vendo. É só isso. Não. Até o 7, nós estamos organizando o problema, tá? Então, o que você tem que entender aqui não é demonstração, porque não foi feita demonstração ainda. É você entender por que essa tabela de dado tem esses dois valores e por que essa tabela de objetivo tem esse valor. É isso que você tem que entender. Ah, não. Então até aqui tá tudo ótimo. Tá, tudo. Agora nós vamos pegar essa tabela, ó, nós vamos reescrever essa tabela, gerando uma contradição. Então você vai pegar, considerar o inverso disso aqui. Agora é a mesma tabela. Você já tinha isso, já tinha isso. Só que você pegou o x pertence a b que estava aqui, colocou não pertence a b e chegou numa contradição. Não, e quer chegar numa contradição. Eu só fiz uma coisa, ó, toma cuidado que esse em amarelo é a suposição cuja contradição vai contradizer. E esse é o dado e esse é o dado da condicional. Aqui, do 18 ao 22, é só uma atualização do rascunho da escrita, que você vai supor o dado, supor o dado da contradição, contradizer e concluir isso. Supõe isso, contradição, então isso está errado, isso está certo. E concluir com a frase. Mas o importante é você entender até o 17, essa tabela, que aquela tabela virou essa tabela. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir o 15. Ó, nós vamos abrir o 15, que é falar isso aqui. Pode ser que eu faça muita seta e atrapalhe, mas... Ó, é a mesma tabela, ó, mesma tabela. Só que ao invés de escrever uma linha só, escreveu aqui essa aqui, você falou, x pertence a A, x não pertence a C. Fica mais didático, mais fácil de enxergar. Então, esquece o que está embaixo aqui. Pega só até o 29. O 24, que é tabela, 25. Me fala se entendeu. Sim, o não pertence a C é porque é A menos C. Isso. Exatamente. Agora que é um pulo do gato. Ó, olha só. Essa contradição, ó como que é ardiloso. Você pode contradizer como o que você quiser. Você pode chegar aqui 1 é igual a 2, que 2 é igual a 3, que a Terra é plana. Pode ser qualquer contradição. Mas você vai mudar o seu objetivo e colocar que a sua contradição vai ser x pertence a c. Por que x pertence a c? Se eu apagar aqui contradição e escrever x pertence a c, por que o x pertence a c é uma contradição? Porque ali fala que X não pertence a C nos dados. Ali aonde? Fala o nos número dados, específico. Nos dados. Fala o número 27, específico. 27, Isso, 27. Exatamente. No 27, mas você falou certo, eu só estou assim, nos dados, mais especificamente no item 27, é uma verdade que o X não pertence a C. Se você puser, então, colocando o X pertence a C, é uma contradição.
Podia ser, você podia... Me fala outra forma. Vamos supor que a gente fizesse isso e não desse certo. Qual outra opção você poderia colocar aqui? Que fosse contradição ainda. X não pertence a A? X não pertence a A. Perfeito. Se você provar que X não pertence a A, você também chega na questão. Vamos supor que também não desse certo aqui. Qual outra coisa você podia colocar? X pertence a B. Exatamente, perfeito. X pertence a B, que é exatamente o contrário disso aqui. E aqui, esse exemplo específico aqui, ó, entra aquela linha, aquela estratégia meio estranha que a gente viu, falou, como assim eu vou provar que pertence, eu estou falando que ele não pertence? Mas é porque você tem muitos outros dados aqui, que pode ser que com esses 3 dados você chegue nisso, né? Mas estão perfeitos, vocês responderam muito, muito bem, mas a estratégia ficou assim, provar X pertence a C. E aí, vamos chegar na contradição, demonstrando 36. Agora, o objetivo é esse, ó. Você não precisa pensar mais no teorema, no modo complicado, sabe o teorema original lá? Não precisa pensar nele, agora você pensa nessa tabela aqui, porque você já esmiuçou a tabela. Então, você vai escrever X pertence a A e X não pertence a C, vai voltar a escrever como X. Ó, ele abriu mais para poder colocar a contradição como X pertence a C, tá? Porque o objetivo do livro e das notas é ser o máximo didático, para as pessoas entenderem, o maior número de pessoas entenderem. Então, você vai destrinchar o máximo, né? Porque é um livro didático. Então, você vai voltar agora a escrever assim, né? Lembra que o propósito, tem em mente, o propósito é provar X pertence a C. Tá? Então, a gente escreveu assim, ó. Então, aqui também é só mais um resumão. Suponha que X pertence a menos C, que significa isso. Suponha que ele não pertence, prova que ele pertence a C. Isso contradiz o X não pertence. Você provar que ele pertence, contradiz o não pertence. Portanto, essa suposição é falsa. X pertence a V é verdadeiro, e aqui é a conclusão do teorema. Ó, aí, isso aqui tudo é o rascunho só, né? O rascunho didático, vamos chamar assim. Tá, esquece 44, que é só o resuminho da coisa. Como X pertence a A? Quer ver de onde que vem esse X pertence a A? É que a gente tem que ter um pouco em mente, quer ver? Deixa eu pegar essa tabelinha. É bom a gente se não tá com essa tabelinha aqui, fica difícil de lembrar, mas... Ó, então, pega o 45, o que nós temos é isso aqui, ó. Pega o 45. Como o X pertence a A, tá aqui, ó, X pertence a A, e ele não pertence a B, concluímos que ele pertence a menos B, o 45, ok? Só juntou esse com esse para dizer que pertence a menos B. 45, vê se tá ok. Por aqui. Por aqui também, entendi, cara. Certo. Agora, 46. Como o X pertence a menos B, que é o que acabou de concluir, mais o A menos B contido em C, então ele pertence a C. Ó, veja aqui, o que é demonstração matemática? É você montar um quebra-cabeça multidimensional. Por que é tão bonita a demonstração matemática? Porque você tem um monte de peças de quebra-cabeça, mas são peças mágicas. No seguinte sentido, que se você montar duas, você gera uma terceira. Mas essa terceira, você pode montar novamente com essas duas que você... Se você pegar um quebra-cabeça real, você montou duas peças, você pode até montar essas duas peças em outras peças. Mas você não pode montar essas duas peças nelas mesmas, porque elas já estão montadas. A matemática não. Você pega as duas peças que você acabou de montar e pode montar com uma delas de novo para gerar uma quarta peça. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Você juntou essa peça 1, peça 2, com a peça 3. Agora você pegou a peça 3 com uma peça 4, que é um dado que já tinha, e resultou na peça 5. Essas peças são conclusões que eu estou falando, né?
E então você pegou a peça 1, peça 2, juntou com a 3, pegou essa 3, que é essa 3 aqui, com uma outra que você já tinha, e provou outra coisa. E esse outra coisa que você provou é o seu objetivo. Então você acabou de chegar na contradição. E aí o teorema está provado. Então, isso demonstra o teorema, que a gente fez no rascunho. Então, o rascunho, a demonstração... Só que no teorema ele não pede para a gente provar que X pertence a B? Não, então, ótima pergunta. É o seguinte, ó, deixa eu... Esse método, você pega o teorema original e você vai destrinchando ele, via lógica. Quando você vai destrinchando, ó, pegou o teorema original, escreveu a tabela 4, quando eu falar tabela 4, estou querendo dizer a tabela inteira aqui, tá? Com os 5, 6, 7. Então, a tabela 4, você destrinchou o teorema. Depois você escreveu uma tabela equivalente a 4, que foi a tabela 13, que é totalmente equivalente ao que o teorema está pedindo. Depois você destrinchou e escreveu como uma tabela 24. Depois você fez uma outra coisa e fez a tabela 31. Só que a tabela 31 é o próprio teorema, só que ele está escrito em peças diferentes, porque agora a gente consegue visualizar. Então, quando você prova isso, a partir disso, você provou o teorema, que é provar a contradição, mas como isso é uma contradição, ó, isso aqui é uma contradição, mas contradição do quê? Contradição, lembra dessa suposição aqui, ó, dessa suposição. Então, se é uma contradição dessa suposição, você prova que X pertence a B. Ficou claro, Gabriel? Ou não muito? Eu estou tentando. Peraí. Tá. E mais alguém que quiser falar? Eu queria poder falar assim, mas em termos gerais. Mas eu sou apaixonado em exemplos, professor. Tá. Mas isso que você está falando, isso que eu estou mostrando, é um exemplo ou não é um exemplo? Não, eu entendi você falando que juntando esse, que juntando aquele, as peças... Entendi. Analogias, e exemplos e analogias, né? Analogia, eu sou apaixonado em analogias. Entendi. Só que, toma cuidado, tem analogia que é muito limitada, viu? Tenho certeza, não entendi essa parte. Não, essa analogia que eu tenho, eu não vi limitação nela, mas quando a gente faz do quântico para o clássico, por exemplo, às vezes perde informação em analogia. Eu também gosto, mas só tomar esse cuidado de que às vezes pode perder informação na analogia, entendeu? Não, sim, isso aí a gente já aprende desde o primeiro dia de aula na matemática, que não adianta exemplo, na verdade nem usa, porque como o nosso objeto de estudo são os números, né? Então não tem que usar o exemplo dos números. É meio complexo isso aí, né? Meio paradoxal. Não poder usar, não poder exemplificar algo fora ali, né, dos números, né? Poder você pode, né? Mas dá para fazer muita coisa. Meio barra. É difícil, exatamente. É filosofia da ciência, filosofia da matemática, é bem legal, eu gosto, né? Olha, aqui, eu não sei, veja bem, mas vamos ver, a escrita formal ficaria assim: suponha esse dado, que significa isso. Suponha que ele não pertence. Então, ele pertence a A. Então, aqui você já vê, do 50 para o 51, já dá um pulo, entendeu? A gente pode ser que entenda que porque a gente viu o rascunho antes, mas para mim precisa abrir do 50 para o 51, que é o que está aberto anteriormente. Mas ele pertence a A menos C. Ou seja, ele pertence a A e não pertence a C. E ele não pertence a B. Se ele pertence a A e não B, e ele pertence a A e não C... Não, peraí. Ele pertence a A, não pertence a C e não pertence a B. Então, ele vai pertencer a A e não a B. Você juntou esses dois, ó. Juntou esses dois para dar esse. Como
menos B contido em C, que é aquele outro dado, e o X pertence a esse carinha aqui, ó, então ele pertence a C. Então, como ele pertence a menos B, e A menos B está contido em C, ele pertence a C. Só que o 52 contradiz o X não pertence a C, que é o 49. Portanto, isso pertence a B. E aí aqui fica a conclusão. Olha, o teorema, 1, 2, tá bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos. O sétimo é só a conclusão, a escrita, mas são 2, 3, 4, 6 passos, só que está incluído toda aquela conta que a gente fez lá. Professor, você falar que eu entendi melhor nesse teorema do que no outro. É mesmo? Eu entendi melhor nesse. Não, tem duas coisas aqui, ó. Você falou um negócio bem legal. Se você viu esse teorema, depois da gente ter argumentado muito sobre o teorema aberto, vamos chamar assim, que é o que veio antes, né? E esse é um ponto. Então, o outro ponto é, por exemplo, se você visse, teria que fazer esse experimento, mas aí vai ter que pedir para o Marcos fazer uma time machine. Aí a gente voltaria no tempo, daí eu te explicaria esse teorema só por aqui, primeiro por aqui e depois do outro jeito. E aí eu queria ver o que você falava, daí eu voltava no tempo de novo para agora e a gente fazia uma comparação, entendeu? Faz sentido. Mas uma coisa é verdade, é porque a gente... Tem duas coisas aí. Uma é que a gente viu o antes, a outra é que esse está mais compacto. Pode ser que você prefira o jeito mais compacto aqui também. Não é que... pode ser que esse jeito mais compacto você prefira. Porque também no outro jeito tem muitos números. Então você dividiu em vários tópicos. E às vezes tem um tópico que estava lá no começo, aí tinha que trazer lá no final. Aqui eu consigo visualizar tudo. Isso é verdade. Isso aí acontece muito. É que vocês não têm esse material, né, para ficar voltando. Você tem que depender de mim de eu estar voltando. Mas eu concordo. Tanto que eu peguei, ó, aqui nessa página, eu tive que copiar de novo essa tabela, porque senão você se perde, né, nesse sentido. Mas o importante é entender, não sei, na minha opinião, a montar isso aqui, ó, montar essas tabelas, porque quando você estiver fazendo exercício sozinho, você não vai ter esse problema. Você vai ter o seu caderno e você vai ter acesso a tudo que você escreveu ali, entendeu? Essa dificuldade que você está falando é uma dificuldade mais técnica aqui da nossa interação, né? E por vocês não terem esse material ainda. Mas no seu caderno você vai ter tudo. Então é importante montar essa tabela primeiro. Oi, porque você vai abrindo, sabe, as informações. É o Marcos. Eu ainda estou perdido nos marcos. Mas não, é porque eu falei Marcos, não Marcos. Tá bom. Não, é porque o Marcos, o Marcos escreveu, eu achei que ele tivesse sem som, sem áudio. O que ele escreveu aqui? A igual a B união C. Vamos ver aqui, peraí. Se X ele tá contido, ele pertence a C quando A menos B. Ou então ele pertence a B quando A menos C, então A é B união C. Minha pergunta como aparece na afirmação, ó, mistura. Ó, vamos ver A menos... Aqui não precisava também ser assim, né? Ó, A, B... Você pegar o A e tirar o B, essa parte está contida... A, B. Se você pegar o A e tirar o B, vai sobrar isso aqui. Essa parte vai estar contida em C. Então, o C, ele tem que ter
toda essa parte aqui. Esse é o C. Não, desculpa, ele tem que ter tudo. Ele tem que ter isso aqui, pode ter isso aqui, é aqui, ó, o C. Tá, porque o que acontece, ó, deixa eu colocar, o A menos B está contido em C. E tem um outro dado também, né? E se o X pertence a A menos C, então pertence a B. Então, se o X pertence a menos... Como é que é? A menos C pertence a B. Então, se o X pertence ao A... Não, então, não sei se esse diagrama que eu desenhei do C tá certo, né? Eu acho que o C, ele não devia pegar o B, não, porque pode ser que o C seja igual ao A menos B. Então pode ser que o C seja exatamente igual a esse contornozinho do A, que tá fora do B. Então, talvez, se fizesse um desenho que não pegasse nenhuma parte do B, acho que estaria... Não, mas o problema é que, para ser o caso mais geral, tá, vamos supor que ele pegasse isso aqui e isso aqui, ó. É porque tem que ser um C o mais geral possível. Eu entendo isso que você falou, pode ser que aconteça isso que você falou, mas teria que ser um caso que fosse o mais geral possível. Que é ele ter um pedacinho aqui, ó, tem que ter um pedacinho de interseção. Eu fiz esse pedacinho pequeno, mas podia ser maior, não importa. Para que fosse o mais geral possível. Então, se ele pertencer ao A, mas não pertencer ao C, ele vai pertencer ao B, porque aí, ó, essa parte laranja aqui, ó, o teorema tá dando essa parte laranja aqui, ó. Ele pertence a menos C, sobrou só isso aqui, porque o restante é C aqui, ó. E se ele pertence a isso, então ele pertence a B, ó. É mais ou menos isso. Eu acho que isso que eu desenhei é o mais geral possível. Porque você falou assim, não, que nem o Marcos falou, ele não, o que ele não pode, que estava errado que eu desenhei antes, ele não pode pegar tudo, toda a parte dessa interseção, ele não pode, porque é um caso específico. Você tem que fazer o mais geral possível. O mais geral é ele pegar o A inteiro, que é obrigatório, pegar essa parte inteira, que é obrigatório, pegar uma parte fora, que é obrigatório, pegar uma só com B e pegar uma com os três. E quando você faz isso, fica o mais geral possível. E aí aqui você consegue enxergar isso ó, acontecendo. O A ele não pode ser igual a C, porque senão o X pertencer a menos C seria disjuntos, então então, ele não pode pegar, isso que você está falando, ele não pode ser o todo o A. Ele não pode ser todo o A. Eu só queria fazer vamos depois gravar um segundo vídeo dessa demonstração via forma lógica, para passar para outra notação de conjuntos para forma lógica. Qual notação? Deixa eu ver aqui. A gente escreveu os conjuntos como formas lógicas, em notação de lógica. Não, porque aqui já está usando lógica, né? Aqui está usando lógica toda hora. Tem mais ou menos três coisas. Essa primeira é via diagrama de Venn. Essa terceira que eu fiz, diagrama de Venn. A primeira é um rascunho bem detalhado, fazendo transformações de tabela. Vamos chamar isso aqui de tabela. A gente faz equivalências entre essas tabelas, que é uma técnica fantástica. Você vai... Pô, técnica muito poderosa. E a segunda, a outra forma, é a demonstração formal, né? Então, eu não sei que outra... Esse teorema pode ser que ele seja demonstrado de outro jeito, mas teria que pensar, entendeu? Assim, teria que pensar bastante para ver uma outra estratégia.
Mas é um bom exemplo.